Olá, boa tarde novamente, boa noite, bom dia para quem nos acompanha de outros lugares. De volta então à nossa programação da 14ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil. E agora para o nosso terceiro painel, Lições Aprendidas, Novos Desafios e Ferramentas de Segurança Digital. Esse painel que, historicamente, desde a primeira edição do Dia da Internet Segura no Brasil, a gente tem o privilégio de ouvir das empresas, principais plataformas que trabalham no contexto da internet no Brasil, as suas iniciativas, as suas ações, os seus esforços para que a gente possa ter cada vez mais uma internet segura, positiva, e usuários conscientes também das suas responsabilidades, mas a partir das próprias empresas, com o seu poder e com a sua responsabilidade de oferecer serviços desde o princípio, com condições de segurança, e também cada vez mais a preocupação com o bem-estar das pessoas, dos usuários de todas as idades. Então, para moderar esse painel, eu vou convidar o nosso colega Antônio Moreiras, que parceiro dessa edição também, das anteriores, gerente de projetos e desenvolvimento no Ceptro, no NIC-BR, e Moreiras vai moderar esse painel, que é realmente um privilégio de mulheres incríveis, vocês verão, que estão neste momento em postos de extrema relevância, ajudando a construir essas plataformas de uma maneira mais positiva e segura, com respeito aos direitos humanos desde partida. Então, Antônio Moreiras, mais uma vez agradeço muito pela sua participação aqui e passo a palavra para você. Bom painel, sigamos com a nossa agenda. Muito obrigado, Rodrigo. É um privilégio estar aqui. Eu é que agradeço o convite, apesar de eu trabalhar no NIC-BR, que é co-realizador do evento, eu não sou um dos organizadores do evento e é um grande privilégio ser convidado para moderar essa mesa, que promete ser extremamente rica, né? Não só pelo fato de termos muitas mulheres, todas as nossas painelistas são mulheres, mas pelas empresas que estão envolvidas, por toda a situação. Então temos aqui representantes do Instagram, do Google Brasil, do Twitter, do TikTok, do Tinder, da Vivo. Então são empresas extremamente relevantes, plataformas usadas por muita gente. E o objetivo desse painel aqui é a gente falar sobre as lições aprendidas e os novos desafios e ferramentas na segurança digital, no uso dessas plataformas, no uso da internet. Em particular, o que a gente aprendeu aí nesses 2 anos de crise, de pandemia, onde o uso da internet, o uso dessas ferramentas todas aumentou muito. As pessoas passaram a ficar mais dependentes no bom sentido, vamos dizer assim, da rede. A rede ela passou a servir, né, de meio para tudo que era feito presencialmente ou para muita coisa que era feita presencialmente antes. Bom, eu vou citar aqui as nossas painelistas, palestrantes. Eu não vou passar o currículo delas inteiro, porque aí a gente acabaria o painel aqui, são currículos extensos, mas eles estão lá no site. Se vocês quiserem ter mais informações sobre elas, deem uma olhada lá. Mas temos aqui a Natália Paiva, que trabalha com políticas públicas para a América Latina no Instagram, a Flávia Nemberg, que é gerente de políticas públicas e assuntos governamentais do Google Brasil, a Natália Neres, que trabalha com políticas públicas no Twitter, a Marília Monteiro, que é gerente de políticas públicas no TikTok, a Blessing, que é diretora de advocacia social no Match Group, no Tinder, vai falar em inglês com a gente, mas temos tradução. Temos a Marsuri Romero, que é executiva de sustentabilidade na Vivo. Então, o painel promete, e eu vou já passar a palavra para a primeira panelista. As panelistas vão ter aproximadamente 10 minutos cada uma para falar sobre as lições aprendidas, sobre as questões aí de segurança. E no final a gente abre para perguntas, né? E faz uma rodada de perguntas com todo mundo. Então, a nossa primeira panelista vai ser a Natália Paiva, do Instagram. E a gente sabe que o Instagram foi uma das plataformas que ganhou muita importância aqui no Brasil, em particular,
durante a pandemia, seja para lazer, para comunicação, para vendas online, para estudo. Teve um aumento do tempo de uso e tal. E a gente pergunta para a Natália, né? Quais são as novidades disponíveis na plataforma para melhorar a experiência do usuário de segurança? Quais foram as lições aprendidas aí nesse período? Natália, a palavra é sua. Boa tarde, Moreiras. Boa tarde a todo mundo que esteja aqui assistindo a gente, compartilhando desse momento que é tão importante no ano, né? A gente parar para refletir, discutir e pensar estratégias de como construir uma internet cada vez melhor para todo mundo. É um prazer estar aqui. Vou compartilhar minha tela. Só um segundo. Imagino que todo mundo consegue ver, certo? Certo, né? Tá bom. Então, eu achei o tema desse painel super interessante, né? Então, pensando lições aprendidas, novos desafios e ferramentas de segurança digital, né? Acho que vou dar primeiro um passo atrás e pensar qual que tem sido a estratégia da Meta, a empresa que é dona tanto do Instagram como do Facebook, no que tange segurança das pessoas e bem-estar das pessoas nas nossas plataformas, né? Ela é basicamente dividida em 3 principais pilares. O primeiro deles são as políticas, né? O que pode, o que não pode ser compartilhado, impulsionado nas plataformas, né? De acordo com uma série de princípios, entre eles o respeito à dignidade humana, o direito à privacidade, a segurança das pessoas. E também o tipo de tecnologia que a gente utiliza para poder detectar um conteúdo violador e removê-lo da plataforma, né? Então, essa é uma grande área de trabalho na qual há milhares, literalmente milhares de pessoas trabalhando todos os dias. Uma segunda grande área de trabalho são as ferramentas, né? Ferramentas de controle que o usuário pode ter da sua própria experiência online. E a terceira grande estratégia são os programas e parcerias que a gente faz com organizações ao redor do mundo para tentar pensar como que a gente pode cada vez mais promover esse uso saudável, ético e positivo da internet. Mas, em vez de esmiuçar cada uma desses 3 pilares, pensei em exatamente fazer essa reflexão, a partir desse trabalho que é feito, quais são as grandes lições que a gente aprendeu nos últimos anos, né? Desde o ponto de vista de Meta, com a perspectiva mais específica de Instagram. Eu diria que o primeiro de tudo, o primeiro pilar é pensar de antemão na questão da proteção, né? Então, a gente está falando de pensar os produtos, desenhar os produtos, tendo em vista a experiência das pessoas, principalmente as mais vulneráveis, em relação a riscos. Então, isso é bastante importante. Como que isso se traduz na prática, né? Então, é importante dizer que hoje há uma série de proteções, né, a gente falou em grupos vulneráveis, que são aplicadas by default, por padrão, né, assim que o usuário se inscreve na plataforma, para quem é menor de 18 anos ou menor de 16 anos, né? Então, a gente está falando que, por exemplo, uma conta de uma pessoa de 15 anos que abre uma conta no Instagram, essa conta vai ser privada por padrão, né? Ela já vai ser recomendada para ser uma conta privada e o usuário terá de ir lá em configurações para modificar isso, né? Também, um usuário menor de 18 anos tem a compartilhamento de localização desligada por padrão, né? Esse é um desenho por padrão. Além de reconhecimento facial, no caso do Facebook, principalmente, o público de postagem também vai ser definido como privado, no caso do Facebook, que é que é uma plataforma que permite que o conteúdo seja postado em privado, público ou um grupo pré-definido. E as informações como contato, escolas, data de nascimento, não são disponíveis para ser pesquisadas também, quando se trata de um menor de 18 anos. Além disso, a gente faz uma espécie de aviso, que a gente chama de quick promotions, mas são avisos educativos para jovens também, enquanto eles estão na sua experiência online. Também a gente aumentou ainda mais essas proteções no ano passado. Adultos não podem enviar mensagens a jovens com os quais eles não estejam conectados, né? Essa mensagem não chega para um jovem se eles não tiverem, né, se seguirem, enfim, forem amigos. Também a gente começou a desenvolver uma tecnologia que detecta usuários que têm
um potencial de interesse de contato inapropriado com os jovens. Por exemplo, há uma série de sinais que são lidos por essa tecnologia, como, por exemplo, o fato de uma pessoa, de um usuário maior de 18 anos, ter sido reportado, denunciado por vários jovens, né, menores de 18 anos. Esse é um dos vários sinais que a gente vai ter para garantir que essa pessoa não consiga, inclusive, buscar uma conta de um menor de 18 anos no Instagram, né? Ela vai tentar fazer uma busca, não vai achar resultado nenhum. Além de uma série de avisos, né, de seguranças também que a gente faz para os jovens. Um segundo ponto nessa reflexão de pensar de lições aprendidas, que eu acho especialmente interessante, são ferramentas que fazem uma espécie de nudge, né, dão uma espécie de empurrãozinho ao usuário na direção de um comportamento mais saudável e positivo. Como que isso tem se traduzido na prática, né? Há 2 anos e meio, 3 anos, a gente lançou essa ferramenta que se chama Aviso de Comentário. E ela é super interessante porque ela atua da seguinte maneira: toda vez que alguém tenta postar um comentário que tem um alto teor de possibilidade de ser ofensivo, ou seja, não necessariamente ele é, mas tem uma alta potencialidade de ele ser, a gente vai mostrar essa mensagem. Você tem certeza de que deseja publicar isso? E a pessoa tem a possibilidade de voltar ao editor de texto e refazer esse comentário. E eu compartilho aqui que 50% das pessoas de fato refazem o comentário e postam um comentário benigno. Ou seja, é como que a gente pode de fato levar os usuários para um comportamento mais positivo para todo mundo, né? Em paralelo a isso, a gente também mostra essa mensagem, preservando o Instagram como um lugar acolhedor. Estamos pedindo que as pessoas reconsiderem esse tipo de comentário, que pode ser ofensivo, etc., etc., o que tem um efeito pedagógico muito grande também. E isso tem se revelado muito útil. Um outro exemplo de nudge ou empurrãozinho ao usuário para um comportamento mais saudável, a gente lançou essa ferramenta Faça uma Pausa, na semana passada, que basicamente ela funciona da seguinte maneira: se você ativar essa ferramenta, e a gente está levando mensagens especialmente para os jovens para que eles ativem essa ferramenta, você pode escolher entre 10, 20 ou 30 minutos. E o que significa? Toda vez que você abrir o seu aplicativo do Instagram, a cada sessão, e a gente sabe que as pessoas têm múltiplas sessões ao longo do dia, uma vez que chegue aos 10 minutos, você é avisado, né, com essa terceira tela aqui que está na imagem, que é: quer fazer uma pausa? Respire profundamente, vai escutar uma música, fazer a sua lista de afazeres do dia, etc. E isso tem sido também, é uma ferramenta bastante nova, mas já tem dado sinais de ser bastante promissora. Não vou nem falar da minha experiência pessoal, que já estou testando há algum tempo e tem sido muito benéfico, mas também um dado que eu posso compartilhar é que nos testes preliminares que a gente fez no ano passado, já dessa ferramenta, 90% dos jovens, né, menores de 18 anos, que ativam essa ferramenta permanecem com ela ativa por um bom tempo. Ou seja, eles veem um valor em ter essa lembrança, esse lembrete de se desligar da rede social e fazer outra coisa, porque quando a gente está falando de uma internet positiva, não é só o risco do dano, né, que vem à mente num primeiro momento, né? Como, por exemplo, o assédio. A gente está falando também de a internet ser um espaço positivo e não um espaço de drenar a saúde mental de jovens. E a gente quer que o Instagram seja esse espaço positivo. Além disso, a gente tem vários recursos, como, por exemplo, um recurso de apoio para prevenção de suicídio. Então, se a pessoa, né, busca hashtags específicas que podem ser relacionadas à ideação suicida, a gente vai conectar essa pessoa a uma linha de ajuda do CVV. E, recentemente, também a gente passou a fazer o mesmo para transtornos alimentares. Não só a gente dá algumas dicas que foram feitas juntos com especialistas, mas também a gente conecta essa pessoa com uma série de recursos físicos, né, psicólogos, enfim, que prestam tratamento para quem está sofrendo de transtornos alimentares. Então, por exemplo, se a pessoa buscar uma hashtag como bulimia, por exemplo. O terceiro ponto que eu traria, que eu já estou vendo que meu tempo já está passando, é o tema de educação.
E aí, de educação para além, né, e eu acho que fica o grande desafio aqui de a gente ir para além da cartilha, né, para além do guia. Como que a gente pode, de fato, chegar aos jovens e à população de uma maneira geral para tratar de temas como internet segura, positiva e saudável para todo mundo. Então, do lado do Instagram, a gente tem feito diversos programas do gênero que são tão diversos que inclui como eventos presenciais. A gente fez o Festival Amarelo um pouco antes da pandemia, que foi um evento físico para jovens de escolas públicas em São Paulo, para falar um dia todo sobre prevenção ao suicídio e saúde mental, que culminou com um show do Emicida no seu álbum Amarelo, que também fala sobre essa questão. Também eventos presenciais sobre transtornos alimentares. A gente fez uma exposição num museu para falar sobre estigma de peso e sobre positividade corporal. A gente faz também guias, a gente tem já uma nova edição do Guia dos Pais para ajudar pais e professores a orientarem os seus filhos no uso saudável da internet, em especial do Instagram. Mas a gente também tem feito campanhas mais massivas do ponto de vista do bem-estar digital. Então, a gente faz parcerias com criadores. Aqui tem um exemplo de algo que eu acho que é uma fortaleza das redes mesmo, de juntar, fazer duplas de criadores de conteúdo que têm um alcance e uma relação próxima com as pessoas e especialistas no tema, né? Então, aqui tem a Ju Romano e a Sofia, que é a Sofia, que é uma especialista em transtornos alimentares, educando as pessoas sobre o tema, né? Também a gente fez um documentário sobre como novos imaginários também podem ser construídos por meio de um uso positivo da internet, o que é algo que não é menor, né? Então, quando a gente fala de bem-estar, principalmente de bem-estar de populações vulneráveis na internet, a gente está falando também da possibilidade de essas pessoas se virem em espaços representados e se virem também desconstruindo estereótipos e reconstruindo novos imaginários. Então, a gente fez também um documentário sobre isso e faz, enfim, vários outros programas nesse sentido. Mas, por fim, eu queria falar sobre a Internet que a gente faz, que é um programa que a gente lançou semana passada, justamente para tratar sobre essa questão da internet positiva. Então, não é somente uma internet livre de danos, como assédio, discurso de ódio, etc., mas é uma internet também que ajuda as pessoas e que faz bem para a saúde mental das pessoas e que coloca as pessoas em conexão com as outras de uma maneira positiva. Então, basicamente, a gente quer promover uma conversa pública sobre como a internet pode ser esse espaço de conexão e de inspiração, e convido todos aqui para fazer parte dessa conversa, que vai ser feita por meio de lives, vídeos, podcasts, enfim, até um site dedicado para isso. Mas tudo isso pode ser encontrado em www.internetqueagenteFaz.com.br. E, por fim, já estou finalizando, um outro aprendizado que a gente tem tido, né, nesses últimos anos é a questão de cocriação. No painel anterior, uma pessoa da plateia fez uma pergunta muito interessante sobre a participação dos jovens, né? E é exatamente isso também que a gente sente. Então, a gente tem cada vez mais investido nesse processo de escuta de jovens. Então, a gente está desenvolvendo no lado do Instagram ferramentas de controles parentais. E, para isso, a gente está escutando tanto especialistas, mas também pais e jovens. Então, no Brasil, a gente deve fazer sessões amplas com jovens nas próximas semanas para tentar escutar em qual seria o formato disso e como que isso pode ser positivo nas diferentes realidades, né? Obviamente, diferentes realidades socioeconômicas, de disponibilidades parentais e etc. Então, acho que isso é extremamente fundamental, que esse processo de escuta, que não seja apenas uma escuta formal, mas que seja também esses espaços de cocriação, e a gente está propondo, e creio que no próximo Safer Internet Day a gente pode compartilhar um pouquinho de como que foi esse processo que ainda está no começo. É isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer aqui estar com vocês e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Natália. As perguntas a gente deixa no final. Foi excelente sua apresentação, excelentes as lições aí do Insta e as iniciativas do Insta. Eu achei muito legal a questão de desenhar o produto já pensando na segurança, já pensando na ausência de risco, né? Quando a gente desenha um produto, quando a gente está pensando em segurança do tipo brechas, e quando a gente está escrevendo
software, a gente faz isso, né? A gente pensa o software já prevendo todos os riscos de segurança, mas do ponto de vista de usabilidade também, isso é fantástico. Quer dizer, pensando as opções seguras por padrão, os nudges, as iniciativas de educação, acho que são todas lições que todos nós podemos trazer para os serviços online e para outras plataformas. Muito interessante mesmo. Muito obrigado pela sua apresentação. Bom, vou passar a palavra agora para nossa segunda panelista do dia, que é a Flávia Nimberg, que é do Google Brasil. Então, na mesma linha da Natália, que a gente comentou que durante a pandemia o uso aumentou, o uso foi muito grande. Eu acredito que no Google também tenha sido algo assim, né? Porque o Google tem uma gama enorme de produtos que definitivamente fazem parte da vida de todo mundo. E a gente sabe que também tem esforços do Google para ampliar a segurança dos usuários, para ampliar o bem-estar digital, essa palavra é muito legal, essa expressão é muito legal. E a gente queria ouvir então de você, Flávia, quais as ações do Google nessas áreas, o que você tem para compartilhar com a gente, a palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos, a todas, a todos. Queria começar a minha apresentação, na verdade, agradecendo pelo convite para falar nesse painel. Estou muito feliz de poder participar desse dia com vocês. Queria também parabenizar a SaferNet, NIC-BR, CGI pelo evento. Eu tenho acompanhado desde o início do dia em alguns momentos e a programação está muito interessante. E aproveito para cumprimentar também as outras expositoras que estão aqui nessa mesa, compartilhando a minha alegria de fazer parte de uma mesa com representantes mulheres, todas as empresas aqui representadas pelas mulheres, e também queria te cumprimentar, Antônio, e agradecer pela moderação desse painel. Eu vou compartilhar minha tela para começar uma apresentação. Peço que vocês só me avisem. Bom, vocês conseguem me escutar e ver a apresentação? Ótimo. Então, vamos lá. Bom, eu inicio a minha apresentação trazendo algumas informações que acho que podem contribuir para essa discussão sobre o que é uma internet mais positiva. Hoje, o Google divulgou um levantamento que foi realizado pelo próprio Google com pais e responsáveis em países da América Latina, incluindo o Brasil. Essa pesquisa ajuda a gente a pensar como o tema da segurança online virou um assunto mais comum entre as crianças e seus responsáveis, especialmente passado tanto tempo de pandemia. Como foi falado aqui no início do painel, essa questão de isolamento social, distanciamento social, acabou acelerando a relação das crianças com a tecnologia, muitas vezes antecipando conversas sobre cuidados que aconteceriam mais para frente, mas que pelo uso da tecnologia, elas tiveram que acontecer de forma talvez antecipada. Como vocês podem ver aqui nesses dados que eu compartilho, desse estudo publicado pelo Google, 67% dos responsáveis que participaram dessa pesquisa se sentem mais confortáveis hoje em ter os seus filhos usando um dispositivo conectado à internet para uso educacional do que antes da pandemia. Além disso, 88% acreditam que seus filhos iriam procurá-los se tivessem algum problema online. Acho que outros dados que são interessantes, que estão aqui, é sobre o que os responsáveis têm feito para ajudar com problemas relacionados à segurança na internet. 82% disseram terem tido uma conversa significativa com os seus filhos sobre o tema, e a grande maioria, como vocês podem ver aqui, 95%, dizem acompanhar as atividades dos seus filhos por meio dos seus dispositivos. Apesar de a gente ter esse cenário muito positivo de aumento de conversa e diálogo, tem também muita preocupação envolvida. Entre os assuntos que causaram maior preocupação entre os responsáveis estão aliciamento infantil, privacidade e segurança e acesso a conteúdo inapropriado. Outro dado que acho relevante de compartilhar, que esse estudo percebeu, é que o Brasil é o país da região em que as crianças ganham um dispositivo celular para acessar a internet mais cedo. Acho que isso torna ainda mais relevante a gente falar sobre tudo isso. E eu fiz essa introdução com esses dados porque acho que ela joga a luz na importância de a gente ter uma internet com uma abordagem diferenciada para crianças e adolescentes. No Google, a gente acredita muito que a tecnologia tem um impacto positivo para o desenvolvimento das habilidades das crianças, como o desbloqueio da criatividade, promoção da livre expressão, entre outras, mas ao mesmo tempo a gente também reconhece que a tecnologia pode ter impactos indesejados na vida das crianças.
Por isso, a gente tem trabalhado para ajudar a proteger as crianças e, ao mesmo tempo, permitir que elas brinquem, se expressem e aprendam online. E o tema desse painel é muito oportuno por falar de lições aprendidas justamente por isso, porque é um aprendizado a gente conseguir equilibrar essas duas possibilidades da internet. Para fazer isso, a gente tem trabalhado sobre 4 pilares principais: a construção de produtos inovadores, a implementação de políticas eficientes, a proteção da privacidade das crianças e o trabalho sempre em conjunto com especialistas, e aí eu não preciso nem dizer o quanto a SaferNet tem sido importante nesse trabalho como especialista para nos ajudar a pensar em algumas questões. Essas preocupações todas, elas se traduzem em 4 pilares principais, como vocês podem ver aqui, de empoderamento, políticas, educação e produtos. Pelo tempo que eu tenho aqui no painel, eu vou selecionar só alguns desses, mas eu sigo à disposição para a gente falar em qualquer outro momento sobre o que eu não cobri aqui. A parte de empoderamento busca empoderar o usuário para que ele tome as suas decisões no uso da internet. A gente tem o Family Link, que é um aplicativo para download, que ajuda os responsáveis a se manterem atualizados enquanto os filhos exploram a internet. Esse aplicativo permite que os responsáveis criem suas regras digitais para a família, como gerenciar os aplicativos que os filhos podem usar, ficar de olho no tempo de tela, definir uma hora de dormir e um limite diário para o dispositivo dos filhos, entre outras opções. Na parte das políticas, o Google tem desenvolvido soluções, por exemplo, para impedir o uso das nossas plataformas para disseminar material de abuso sexual infantil. Esse trabalho, já de longa data, incluiu o desenvolvimento de novas tecnologias que permitem que o Google identifique, de forma rápida e eficiente, o material de abuso sexual infantil nas suas plataformas, e com isso não deixe que ele seja disseminado online. Tem também toda uma parte para proteger as crianças contra o acesso a conteúdo prejudicial e impróprio. No YouTube, por exemplo, uma das principais áreas das diretrizes da comunidade é justamente a segurança infantil. De acordo com essas diretrizes, os conteúdos que sexualizam menores ou que mostram atos nocivos ou perigosos podem ser removidos. Na parte de educação, o Google acredita muito na educação como uma forma de prevenção. E aí o nosso principal programa educacional global é o Seja Incrível na Internet, talvez alguns aqui já conheçam. Um programa que foi desenvolvido por especialistas para capacitar as crianças, para que elas usem a web de uma forma mais segura e com sabedoria. Esse programa inclui o Interland, que é um jogo online que ensina principais lições de segurança na internet. Tem também um pacote de recursos que professores podem usar nas suas aulas, incluindo atividade escolar, e algumas dicas para os pais terem acesso a conteúdo que ajude eles a conversarem com as suas crianças dentro de casa. E, por fim, na parte de produtos, tem o Safe Search, que é um recurso que ajuda a filtrar o conteúdo explícito nos resultados da busca do Google, evitando o risco de que as crianças encontrem resultados indesejados, e isso é um padrão hoje para todos os usuários conectados com menos de 13 anos que têm as suas contas gerenciadas pelo Family Link. Imagino que também muita gente já conheça o YouTube Kids, que fornece uma experiência separada do YouTube, especialmente para crianças e que os pais podem controlar, e também a experiência supervisionada do YouTube, que existe desde o ano passado, e os pais que usam o Family Link também podem permitir que seus filhos acessem o YouTube com uma conta supervisionada. E aí tem 3 configurações de conteúdo possíveis para a escolha de acordo com a idade dos filhos. E aí, a depender dos ajustes escolhidos, pode ter, por exemplo, as transmissões, os comentários, o chat ao vivo desativados, bem como a capacidade de fazer upload de conteúdos e fazer compras. E aí, quando eu falo, então, em uma abordagem diferenciada para crianças e adolescentes, eu me refiro também ao uso de linguagem e comunicação visual que são apropriadas para esse público. E aqui eu trago 3 exemplos disso. Primeiro, o Seja Incrível na Internet, que eu já comentei na minha apresentação, ele usa a linguagem de games, de jogos, para tratar de assuntos difíceis, como a questão do bullying, por exemplo, com as crianças. Tem também o Guia de Privacidade para Adolescentes, que traz informações sobre a privacidade e o uso de dados dos usuários num formato de perguntas e respostas, que é um formato bem fácil de compreender. E o Guia de Privacidade do Family Link para crianças e adolescentes, que tem 3 versões, cada uma delas adaptada a uma faixa de idade, então também com conteúdo e com linguagem adequada a essa determinada faixa etária. Bom, com base em todo esse trabalho, a gente anunciou no final do ano passado algumas atualizações de produtos, e isso tem muito a ver com o tema desse painel. Quando a gente está falando de lições aprendidas, é justamente essa capacidade de atualizar e de aprender com especialistas, com os usuários, como a gente pode melhorar os nossos produtos.
Eu vou compartilhar aqui também uma parte disso, e não tudo, pelo tempo que a gente tem, mas selecionei o que eu acho que pode ser mais interessante. Em relação à localização, por padrão, o histórico de localização ele já é desativado para todas as contas, e as crianças com contas previsionadas não têm a opção de ativar. Aí, mais recentemente, o que o Google fez foi estender esse padrão para os menores de 18 anos, que agora não têm a opção de ativar o seu histórico de localização. Já no YouTube, foram feitas algumas mudanças voltadas à melhoria do bem-estar. Com essas atualizações, a reprodução automática de vídeos para espectadores com menos de 18 anos foi desativada por padrão. Então, aquilo de emendar um vídeo no outro, por padrão, está desativado, e junto a isso tem os lembretes para fazer uma pausa e para lembrar da hora de dormir. A gente também passou a remover conteúdo excessivamente comercial da plataforma, como aqueles vídeos que focam só nas embalagens de um produto ou que só encorajam a criança a gastar mais dinheiro, além de ter sido disponibilizado um guia para a família, que sugere formas de ajudar as crianças a entenderem como o conteúdo aparece no YouTube, inclusive essa parte de promoções. Algumas alterações foram feitas também sobre os uploads no YouTube, então agora com envios privados, o conteúdo pode ser visto só pelo usuário e pelas pessoas que ele escolher. Isso ajuda os usuários mais novos a tomar as decisões mais informadas sobre como eles querem que seja a sua presença online, sua privacidade digital, e encoraja também os jovens a escolher se eles preferem tornar o conteúdo público ou não. Se quiserem tornar o conteúdo público, é só trocar a configuração, e nesse caso são enviados lembretes para informar quem tem permissão para ver o vídeo. E para acompanhar essas atualizações, a gente também criou avisos contextualizados no YouTube para os usuários mais jovens lembrarem quem pode ver os comentários, as transmissões ao vivo, as postagens. E, por fim, na parte de Google Play, também foram feitos esforços para promover conteúdo infantil de qualidade, e aí foi lançada uma nova seção de segurança que permite saber quais os aplicativos que seguem as políticas para famílias. Isso faz com que os aplicativos sejam obrigados a divulgar de forma mais detalhada como eles usam os dados que eles coletam, tornando mais fácil para os pais decidirem se aquele aplicativo é adequado para os filhos antes de baixar. E agora, para encerrar minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre segurança e privacidade de forma mais geral. Afinal, eu tenho falado aqui de criança e adolescente, mas privacidade e segurança é uma preocupação para todas as idades. E queria aproveitar o dia de hoje para lembrar alguns recursos que o Google oferece nesse sentido. Tem a central de segurança, que reúne todas as configurações de todos os produtos do Google, Gmail, Google Chrome, Maps, YouTube, Fotos, Meet, Assistente, tudo está em um só lugar, usando o conceito que a gente chama de one-stop shop. Nessa página, é possível fazer a verificação de segurança para revisar e gerenciar todas as configurações, checar os dispositivos que estão conectados, ver se tem senhas que podem estar comprometidas, como a tela está mostrando, enfim, fazer toda uma verificação de segurança da sua conta. E isso leva também a um check-up de privacidade, que permite ter as informações para entender todos os dados que estão sendo coletados, para anúncios, para localização, para histórico de vídeos, e também por que esses dados são coletados e como eles podem ser atualizados, gerenciados, baixados e até excluídos. E a ideia é dar ao usuário a escolha do que fazer com os seus dados e de que forma o usuário quer que seus dados sejam ou não aproveitados. Bom, com isso eu finalizo a minha apresentação, reforçando o compromisso do Google para fomentar uma internet mais positiva para crianças, adolescentes e mais segura para as pessoas de forma geral. Então, agradeço pelo convite mais uma vez e é um prazer estar aqui nesse painel. Obrigada. Nós aqui agradecemos a sua apresentação, a sua participação, Flávia, e a boa vontade do Google de estar aqui presente, colaborando, e foi uma apresentação muito interessante. Eu vou evitar de fazer mais comentários, eu vou chamar logo a nossa próxima panelista aqui, porque o tempo está passando de forma bastante rápida e temos muito chão ainda, a Natália Neres, que é responsável por políticas públicas no Twitter. A gente sabe que recentemente o Twitter lançou materiais, orientações de segurança, também tem adotado novas medidas de proteção para os usuários, né, com destaque até para a segurança de mulheres. Então a gente queria pedir para a Natália para que faça um panorama dessas ações, quais as mudanças durante a pandemia. Então, Natália, a palavra é sua. Obrigada, Antônio. Obrigada, Internet, pelo convite. É um prazer
estar aqui, somar nesse evento tão importante, né, tão esperado para a comunidade que trabalha com esses temas. Obrigada por esse espaço e poder falar a partir do Twitter, né, sobre os novos desafios e aprendizados que nós tivemos, principalmente nesse contexto, né, dos últimos anos de pandemia. Cumprimento todas as minhas colegas, um prazer dividir esse espaço com vocês. Vou começar, então, também vou compartilhar a minha tela. Peço que vocês me digam se conseguem ver. Sim? Perfeito, obrigada. Bom, fui apresentada, eu sou Natália Neres, eu coordeno a área de políticas públicas no Twitter Brasil. Eu pensei em dividir, né, o meu tempo de fala aqui, que é curtinho, né, e há muita coisa mesmo para dizer, em 4 momentos diferentes, né. Acho que primeiro falar um pouco das características do Twitter. Acho que um ponto que fica bastante claro quando a gente apresenta juntas, né, todas as plataformas, é que elas são muito diferentes entre si, têm objetivos muito diferentes, públicos também muito diversos, né? Então, começar falando um pouco do Twitter e o que a gente tem feito para proteger a saúde da conversa. Num segundo momento, os tipos de medidas que nós adotamos, os nossos progressos num terceiro momento. E, por fim, falar de ferramentas de segurança e controle da experiência, porque eu acho que até ouvindo as outras colegas, isso fica muito evidente, né? De que há mais de uma maneira de lidar com o tema da segurança, né? Não só, isso não significa só regras muito rígidas sobre abuso, mas também muitas outras experiências que a gente possa oferecer, e muitas ferramentas que a gente possa oferecer às pessoas que usam a plataforma de controle, né, da própria experiência, e que reforçam seguranças e que elas podem ter mesmo até um efeito preventivo, né, em relação a qualquer problema que se possa ter de uso não adequado, né, da plataforma. Começo, então, dizendo, né, que o Twitter é esse lugar onde as pessoas vão para saber o que está acontecendo, e esse, portanto, é um lugar de conversa, né, de conversa sobre entretenimento, conversa sobre grandes eventos políticos, e a ideia, né, a perspectiva que o Twitter tem é de servir essa conversa pública, né, e a gente entende que quanto mais saudável for essa conversa, mais diversa ela será, mais pessoas estarão envolvidas. E quando se tem um comportamento abusivo ou quando se tem condutas não adequadas na plataforma, em geral, a gente desencoraja as pessoas a conversarem, a se expressarem. A conversa pública diminui, né, o seu valor de fato. Então, tudo que a gente tem experimentado em termos de regras e aprimoramento das regras, ou mesmo de novas ferramentas, nessa perspectiva de que a gente precisa fazer com que essa conversa pública ela seja de qualidade de fato, para que as pessoas queiram estar ali, né, e que essas pessoas sejam as mais diversas possíveis. É nesse sentido, então, que a gente, a nossa principal pergunta o tempo todo é como proteger, né, a saúde da conversa. E a gente entende que a resposta mais direta para isso é endereçando os desafios. E a gente entende que hoje a gente tem 3 grandes desafios, né, para lidar, para garantir a segurança e a saúde que eu tanto tenho falado, né. Acho que um primeiro tem a ver com desinformação, um primeiro desafio, né. Um segundo desafio tem a ver com automação e robôs, e um terceiro desafio tem a ver com comportamento abusivo mesmo. Eu vou passar, então, rapidamente por eles, o que a gente já tem, o que a gente aprimorou nesse período para cobrir aqueles outros 3 pontos que eu comentava na introdução. Eu acho que um ponto importante aqui a ressaltar é que qualquer tipo de aprimoramento que a gente faça, o que está sempre por trás desses aprimoramentos são esses princípios, né, que são esses 5 principais que eu trago aqui. O primeiro que é esse princípio de diminuição do potencial de dano na plataforma, um segundo de reduzir preconceitos e incentivos prejudiciais, um terceiro de diminuir a dependência de remoção de conteúdo. Isso vai ficar um pouco mais claro quando eu contar dos esforços proativos que a gente tem feito em relação a comportamento abusivo, o aumento da diversidade de perspectivas e o aumento da responsabilidade pública também.
E, bom, como que a gente tem, então, pensado nesses 3 desafios, baseado nesses princípios, em relação ao que a gente tem hoje, principalmente nesses últimos anos, né? Em relação a esse primeiro desafio da desinformação, a gente tem, acho que um modo de abordar em dois grandes temas, e nós temos 2 grandes políticas em relação a esse tema, que é a política de integridade cívica, que tem a ver com tudo que está relacionado principalmente a processos cívicos e eleições. Infelizmente, eu não tenho tempo, né, de destrinchar cada uma dessas políticas, mas acho que o importante aqui nessa comunicação é dizer, né, que elas existem e quais foram os aprimoramentos que nós temos feito nos últimos tempos. Um segundo tema, né, nessa perspectiva da desinformação, é a Covid, e aqui uma grande lição já aprendida de que a gente sabe, né, para o desenvolvimento de uma política específica, de uma regra específica, se leva muito tempo. E nós elaboramos as nossas políticas de informações enganosas sobre a Covid imediatamente quando a pandemia foi anunciada e quando ela começou, e a gente foi aprendendo muito sobre isso, né, e que tipos de conteúdo e que tipo de ferramentas a gente poderia disponibilizar, mas foi talvez a política que tenha sido implementada de um modo mais rápido, né, considerando a urgência e a importância do tema. Mas para além dessas 2, né, acho que, aliás, dentro delas 2 estão as nossas políticas em relação à mídia sintética e manipulada, prompt de Covid-19, né, então esses recursos também, acho que Natália Paiva comenta, né, de se a pessoa busca algumas palavras-chave específicas sobre o assunto pandemia, ela vai encontrar informações apuradas e qualificadas sobre isso. E, além disso, o apoio, né, a diversas iniciativas de educação midiática, isso principalmente nesse eixo de combate à desinformação. Em relação a robôs, né, acho que um ponto importante que a gente aprendeu também é que muitas pesquisas, né, tratam sobre isso, trabalham sobre isso, mostram essa presença ou essa ausência, mas a gente aprendeu, né, principalmente que há outros sinais que são importantes para que a gente possa detectar a automação, né? Então, a gente tem trabalhado nisso proativamente. Nosso último relatório dá conta, né, de que nós temos desafiado muitas contas, muito mais do que em anos anteriores, para entender se elas são utilizadas, né, por pessoas, ou se há algum tipo de automação por ali. E a gente tem feito também, incrementado muitos desafios anti-spam proativo, principalmente para evitar a tentativa de manipulação da plataforma com foco nas conversas em torno da Covid-19, né? Então, a Covid-19, a situação da pandemia também faz com que todas as nossas políticas em relação a esse tema sejam revistas e aprimoradas em larga escala, né? Em relação ao terceiro desafio, né, que é o abuso, a gente tem as nossas regras, né, e convido a todos a olharem, elas são públicas de fato, estão disponíveis em português também, e se dividem nesses 3 grandes eixos, né, privacidade, segurança e autenticidade. Em relação às regras de privacidade, passando muito rapidamente por elas, estão, né, a proibição de divulgação de informação privada e também de nudez não consensual. Quando a gente fala de segurança, está um conjunto, né, de comportamentos que são proibidos também, como a violência, o terrorismo, o extremismo violento, a exploração sexual infantil, e aqui falando de ferramenta, e também da importância das parcerias, né, nesse ano ano passado, a gente estabeleceu uma parceria com o SaferNet também para fazer um prompt no qual, toda vez que termos relacionados à exploração sexual infantil sejam buscados, a pessoa seja direcionada ao próprio helpline da SaferNet, né, que traz orientações específicas sobre isso, inclusive de denúncia de conteúdo. Nossas políticas em relação a abuso e assédio, a proibição, né, de veiculação de bens ou serviços ilegais ou não regulamentados, a proibição do encorajamento, né, a promoção de suicídio, automutilação, conteúdo sensível de multimídia também, e o comportamento de incitação ao ódio, que também é uma política que sofre cotidianamente aprimoramentos, quando cada vez mais a gente percebe a necessidade de inclusão de novas categorias protegidas, né, para além da raça e da etnia,
enfim, nossos últimos aprimoramentos incluiu também deficiência, então essas políticas também estão sempre em movimento, como poderia dizer. E as regras de autenticidade, muitas delas eu já comentei, porque elas fazem muito parte das nossas estratégias em relação à desinformação, relacionados aos dois temas nos quais nós trabalhamos, né, e que eu já mencionei, que é spam e manipulação da plataforma, as políticas de integridade eleitoral, a proibição de suplantação de identidade, também de conteúdo multimídia falso ou alterado, e as nossas políticas específicas relacionadas a direitos autorais e marcas registradas. Bom, para todos esses comportamentos, a gente tem um mecanismo de denúncia, e a novidade que a gente tem em relação a isso nesse ano é a inclusão de mais uma categoria, né? Então, vocês podem ver aqui que a gente tinha a possibilidade de denunciar se é suspeito, se é spam, se é abusivo ou nocivo, se traz imagem ou vídeo sensível, e agora a gente tem também a opção de denúncia de algo que seja enganoso em relação à eleição ou evento cívico. Principalmente em relação a essa possibilidade, né, essa ferramenta foi um experimento em países de língua inglesa durante os últimos anos, ela vem agora também como uma ferramenta de experimento para o contexto brasileiro, e na verdade todas essas denúncias elas servem, claro, para que a gente aprecie ou eventualmente haja em relação a elas, mas principalmente para que a gente possa entender o que é reportado na plataforma como potencialmente enganoso, para que a gente melhore os nossos próprios mecanismos de identificação proativa desses conteúdos, né? Então, essa ferramenta, ela tem essa característica, né, de ser piloto exatamente para isso, para que a gente possa lidar melhor, de uma forma proativa, como a gente já vem fazendo em relação a esses dois tipos de conteúdo. É claro que eu estou falando muito de um uso de tecnologia, mas a gente também conta com uma revisão humana, com treino de contexto e conteúdo, é claro, e também a gente aplica uma série de medidas. E acho que é importante lembrar disso também, porque se o nosso foco é somente na suspensão ou não de conta, a gente perde a dimensão de que há outros tipos de medidas que podem ser tomadas de forma muito granular e que, inclusive, podem ter um efeito de educação nessas pessoas que usam a plataforma de uma forma não necessariamente apropriada, né? E isso, o que eu quero dizer com isso? É que a gente pode aplicar as nossas medidas tanto contra tweets, tanto quanto contra contas, né? E elas têm uma granularidade muito grande. A gente pode rotular tweets para dar mais contexto, a gente pode limitar a visibilidade de um tweet, a gente pode exigir de fato a sua remoção, ou a gente pode rotular com uma exceção de interesse público, se a gente entende que aquela informação é importante para estar no debate público e pode fomentar a conversa pública de maneira específica. E as medidas contra as contas, né, que pode ser a exigência de edição da mídia ou do perfil, colocar a conta no modo de somente leitura, né, então essa pessoa fica com uma conta congelada e ela não consegue tweetar, retweetar ou curtir conteúdos. A gente pode verificar a propriedade de conta, que era o que eu estava comentando um pouco sobre os desafios, né, quando eu falava de automatização, e a suspensão permanente, né, que é uma das políticas, é a política de fato mais severa, né, no qual a gente remove essa conta de uma forma definitiva e esse usuário não pode voltar para a plataforma. Quais são os nossos progressos? Acho que eu vou contando um pouco, né, das parcerias que a gente fez em relação à exploração sexual infantil, a nova ferramenta de denúncia de conteúdo desinformativo sobre os temas que nós trabalhamos, mas acho que um dado importante também é do progresso em relação à identificação desse conteúdo, né? Até 2017, nada do que a gente sancionava por abuso era levado às equipes por meio de tecnologia, e hoje a gente tem aprendido muito com todo esse conteúdo e, no geral, né, dado do nosso último relatório, dá conta de que 65% do que a gente sinaliza por abuso, ele foi descoberto pelas nossas equipes de maneira proativa, né? Então, isso é um aspecto muito importante também da perspectiva de tirar do usuário, né, o peso da denúncia.
E acho que outro dado importante também em relação a esse conteúdo problemático na plataforma é de que eles representam muito pouco, né, 0,1% de todas as impressões de conteúdos são tweets que violam as nossas regras, e de que, outro dado bastante relevante, né, é de que 8% dos tweets removidos tiveram mais de 1.000 impressões. Então, também nessa questão do alcance e tendo em conta as outras medidas que a gente tem granulares, fazem com que esse dado nos mostre, né, de que, em geral, a conversa é saudável. Mas a gente tem lidado também, eu acho que de uma maneira muito semelhante, né, que Meta e Google também, com um foco muito grande nessas ferramentas de segurança e maior controle da experiência, né? E aqui a gente tem diversos tipos de ferramentas que podem ser utilizadas se a pessoa está tendo problemas com uma conta individual, com várias pessoas, se, em relação ao próprio feed, em relação à própria visibilidade que ela tem, né? Eu não tenho tempo aqui de descrever cada uma delas, mas eu acho importante, né, colocar aqui esses mecanismos de bloqueio, silenciamento, de remoção do seguidor, de controle de quem pode enviar DM, em relação às conversas mesmo, né? Possibilidade de ocultar respostas, de alterar quem pode te responder, se todo mundo que está ali, se só as pessoas que te seguem, se só pessoas mencionadas, também são ferramentas importantes de controle que podem ter um caráter até mesmo de uma certa maneira preventivo, né, em relação a um conteúdo que possa ter uma alta toxicidade, né. E além disso, acho que essas informações são muito importantes, né, os que os outros sabem sobre mim, principalmente para pessoas muito locais, né, para ativistas, para jornalistas, de que há ferramentas específicas, né, de segurança, de proteção de tweets, de desativação de marcação de fotos, de visibilidade, e até mesmo de que dados são compartilhados da conta com o próprio Twitter que podem ser escolhidos, né, por essa pessoa, e que fazem com que essa experiência seja um pouco melhor. A gente também anunciou recentemente, faz poucas semanas, né, a ferramenta de revisão de linguagem potencialmente prejudicial, muito parecida com o que a Natália mencionou, né, de que muitas pesquisas demonstram mesmo isso, né, de que uma vez que alguém tuita algo que pode ser potencialmente ofensivo, recebe um aviso de, bom, você gostaria de revisar essa mensagem? Em geral, né, essa abordagem demonstra que os usuários alteram ou excluem suas respostas mais de 30% das vezes quando são solicitados. Então, acho que isso é uma ferramenta importante também, que está antes, né, de um potencial abuso e que se mostra relevante. E a gente também tem uma política recente, né, de aviso de conteúdo sensível para imagens e vídeos. O Twitter é esse lugar onde é o que está acontecendo, o que as pessoas gostam de falar, inclusive sobre coisas que, infelizmente, são tristes, como desastres naturais e outras coisas, mas a opção também, né, de marcar esse conteúdo, a sensibilidade desse conteúdo é muito importante também para a manutenção da saúde da conversa. Bom, eu não tenho tempo, né, de falar sobre cada uma dessas políticas de modo específico, mas um esforço importante que a gente vem fazendo também de comunicar, né, de tornar essas informações o mais disponível possível, principalmente para as pessoas que a gente entende que são mais vulneráveis ao abuso, ao assédio, que são de fato, né, pessoas que têm um marcador identitário como raça, como gênero, como orientação sexual, enfim. E a gente tem, então, apoiado iniciativas de sociedade civil, principalmente, para produzir material sobre isso. Tudo isso que eu falei, né, tornar isso mais acessível. Então, hoje mesmo, né, a gente está apoiando o Minas Programa a lançar um guia de segurança no Twitter para meninas, né. A gente considera muito importante também a comunicação, uma comunicação diferente da que a gente faz nos nossos blogs e nossos canais institucionais. E também, no ano passado, nós lançamos isso com uma contribuição do Internet Lab, um guia de segurança para jornalistas mulheres e não binárias, né? Então, acho que também isso traduz os esforços, e também o guia mesmo, o manual para jornalistas, foi feito com uma escuta global de organizações de sociedade civil que tratam o direito das mulheres,
Então, dizer que todas essas estratégias estão combinadas, né, para fazer com que a conversa e a saúde da conversa seja cada vez melhor. Mas eu vou parando por aqui, convidando vocês a acessarem esse material e acessarem ao time de políticas públicas no Twitter Brasil para qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália. Foi uma apresentação excelente. Eu não queria estar no papel de vocês que lidam com segurança nessas plataformas, porque é difícil, viu? É muito difícil, porque muito dessas ferramentas lida com a opinião das pessoas e tal, e muitas das coisas que a gente acha que é incontroverso, hoje, para algumas pessoas parece incontroverso, para outras não é, né? Mesmo que a ciência fala, né? Lembrando que, sei lá, quando quando descobriram que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, foram cientistas que foram lá e falaram, não, tá errado, isso daí, assim, as coisas evoluem muito. É uma coisa muito difícil, mas a gente tem que avançar, e eu acho que a gente tem que avançar fazendo essas ferramentas e tentando, e é muito legal ver o esforço das plataformas e ver a boa vontade de vocês estarem aqui discutindo isso publicamente, sendo transparentes em tudo, todas as ações que estão sendo tomadas, de uma forma que todo mundo possa se manifestar. Isso é muito bom mesmo, é excelente, e eu acho que a gente vai conseguir construir uma internet muito melhor com isso, com o tempo, uma sociedade muito melhor. Bom, vamos lá. Eu vou passar a palavra agora para Marília Monteiro, do TikTok, gerente de políticas públicas do TikTok. Então, a gente vê também um crescimento muito grande do TikTok, cada vez mais usado. A princípio, ele é um espaço aí um pouquinho mais informal, um pouquinho mais para diversão, para entretenimento. Como lidar com esse tema de segurança e de proteção, talvez aproveitando esse estilo aí da plataforma, o engajamento do pessoal, o engajamento aí num tema tão sério para uma plataforma que muitas vezes é usada para diversão, né? Como educar os usuários nesse contexto. Então, Marília, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Moreiras. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Dia da Internet Segura. Cumprimento as minhas colegas de mesa, com quem eu também tenho um grande orgulho de estar. Muito bom rever os meus colegas do NIC-BR e agradeço a Cifernet também pelo convite do TikTok poder participar da construção desse diálogo e poder apresentar as nossas medidas e as nossas ferramentas e os nossos esforços para manter a internet, esse ambiente saudável, seguro e mais positivo. Então, bom, é um desafio sempre falar depois, não só de mulheres tão poderosas, mas também das plataformas que vieram antes de mim, e não complementando, mas só fazendo coro ao que a Natália falou antes de mim. Muito prazer trazer a perspectiva do TikTok, trazer a perspectiva de um produto diferente, cada plataforma com a sua própria identidade, com a sua própria proposta, trazendo mecanismos para ampliar a segurança dos nossos usuários. Então, como o Moreiras falou, né, a missão do TikTok é inspirar a criatividade e trazer a alegria. É uma plataforma global de entretenimento, sabemos que o TikTok inaugurou uma nova geração de conteúdo que é fácil de usar e verdadeiramente autêntico, e nós sabemos o impacto que o TikTok vem causando em novas tendências culturais e também a responsabilidade que nós temos em criar esse ambiente positivo e seguro para que os nossos usuários continuem vindo ao TikTok para se expressar de forma criativa e elevar o seu espírito. Somos uma plataforma muito jovem, comparadas às plataformas, as minhas colegas que falaram aqui antes de mim, mas desde a concepção do TikTok, nós construímos e fortalecemos as nossas equipes e tecnologias para apoiar esse compromisso de criar um ambiente seguro e acolhedor para a nossa comunidade, pois nós sabemos que essa é a garantia para que as pessoas continuem se expressando de forma autêntica. Então, eu vou falar um pouco, de forma geral, sobre as garantias, as ferramentas e como nós implementamos esses controles para personalizar uma experiência individual, né?
ter um controle da experiência do TikTok e manter os nossos criadores, a nossa comunidade se sentindo segura para se expressar de forma criativa, de forma geral. E também vou anunciar algumas das medidas que nós temos específicas para o nosso público mais jovem, os nossos adolescentes, e recentes lançamentos, né, aprendizados, como é o objetivo aqui desse painel, aprendizados que nós tivemos, sobretudo no último ano, que nós gostaríamos de compartilhar aqui hoje com vocês. Então, começando falando um pouco sobre como nós apoiamos para apoiar o bem-estar da nossa comunidade, né? As nossas ferramentas de bem-estar digital, elas ajudam o usuário a ter mais controle sobre quanto tempo ela gasta no TikTok. Então, muito parecido com as ferramentas que as minhas colegas apresentaram aqui, nós temos o gerenciamento do tempo de tela, né? Então, o propósito do gerenciamento do tempo de tela é dar ao usuário a possibilidade de se divertir de forma saudável, né? Identificando o equilíbrio certo para o uso da tecnologia. E, além do gerenciamento de tela, que é possível você configurar nas configurações do uso da plataforma e determinar o tempo que você gostaria de dedicar a cada momento em que você entra no TikTok diariamente, nós também trabalhamos junto com a nossa comunidade de criadores para, dentro da experiência daquele usuário que está passando lá certo tempo, né, subindo vídeos, passando pelos vídeos no TikTok, nós enviamos incentivos para que ele faça uma pausa dentro dessa experiência dele, de ver vídeos feitos pela própria comunidade do TikTok, para que ele faça uma pausa, pare um pouco, faça algo offline, faça um lanche, leia um livro, fique um pouco com a família. Então, nós usamos a potência dos nossos criadores, a forma divertida, a forma criativa que eles têm de se expressar, para não criar rupturas tão grandes dentro da experiência daquele usuário vendo o TikTok, mas também para incentivá-lo a sair um pouco do TikTok. Continuando um pouco sobre as ferramentas relacionadas ao bem-estar, ou para gerar gentileza, como nós chamamos internamente aqui no TikTok, nós sabemos que os nossos criadores, eles colocam coração e alma na criação dos conteúdos que milhões de pessoas amam assistir e compartilhar. Então, nós pensamos de forma muito consciente nas ferramentas de controle da interação com esses conteúdos. Então, disponibilizamos algumas ferramentas de controle, sobretudo dos comentários que são feitos ao conteúdo desses criadores. Então, temos a possibilidade de filtrar todos os comentários feitos no vídeo de um criador. Então, quando esse recurso está ativado, os comentários não são exibidos, a menos que o criador, né, o usuário, escolha que ele apareça. Esse recurso, ele complementa outros recursos que nós temos de controle de comentário também, que são filtros de spam e filtros de comentário contendo palavras específicas. E, além disso, temos também a possibilidade de excluir comentários em blocos simultâneos, né? Nós sabemos que os comentários são uma forma muito importante para os membros da comunidade se conectarem com os criadores e continuarem desenvolvendo maneiras expressivas de agradar aqueles que assistem os seus próprios vídeos, e com esses controles de comentário nós acreditamos que estamos desenvolvendo algumas maneiras conscientes de promover uma discussão e uma interação mais respeitosa dentro do TikTok. Seguindo para outras ferramentas específicas que nós desenvolvemos, dentro do TikTok, nós acreditamos que temos um compromisso de fornecer não só aos nossos criadores, mas também aos pais e responsáveis, maior visibilidade, controle e participação na jornada dos adolescentes e dos jovens que usam aquele aplicativo, né? Os pais e os responsáveis são parceiros essenciais para garantir a segurança dos adolescentes. Sentimos que eles não podem fazer isso sozinhos e nem nós podemos fazer isso sem eles. Então, estamos continuamente procurando formas e maneiras de envolver os responsáveis dentro da experiência do TikTok. Então, em 2020, nós lançamos uma ferramenta de sincronização familiar, que capacita, né, pais e responsáveis a personalizar as configurações de privacidade e segurança do jovem ou adolescente sob seu cuidado. Temos aqui a satisfação de ver outras plataformas com experiências e com recursos semelhantes para oferecer essa participação e ampliação do diálogo entre os pais responsáveis e os jovens. Então, explicando um pouco como é a sincronização familiar no TikTok. A sincronização familiar,
A sincronização familiar permite que um pai ou um responsável vincule a sua conta, a partir do seu próprio dispositivo, à conta do seu filho adolescente e ative certos controles, né? Um desses controles é o gerenciamento de tempo de tela, como eu mencionei anteriormente. Então, ele pode determinar quanto tempo o jovem gasta ali por dia no TikTok, passa por dia ali no TikTok determinado por ele. E além do gerenciamento de tempo de tela na sincronização familiar, aquele jovem ele também é submetido aos vídeos criados pela nossa comunidade, pelos criadores, a partir da percepção que ele passou certo tempo usando o TikTok, ele vai receber um desses vídeos de incentivo para que ele faça alguma atividade offline, saia um pouco do TikTok. A sincronização familiar também permite que o pai ou o responsável, né, os pais ou responsáveis também ativem um modo restrito, que é a possibilidade de restringir a aparência de certos conteúdos não considerados apropriados para aquela mãe, para aquele pai, que seja acessível àquele jovem. Tem também a possibilidade de bloquear mensagens diretas para aquele adolescente ou aquele jovem não receba mensagens diretas como um todo, ou desative também, ou selecione e limite quem pode mandar mensagens diretas para aquele adolescente. Há a possibilidade também de limitar o acesso à busca a certos tipos de conteúdo, e por conteúdo aqui, a gente fala de todos os conteúdos acessíveis no TikTok, sejam contas, hashtags, áudios que podem ser buscados e acessados dentro do TikTok, além também da possibilidade de gerenciar e limitar a interação por meio de comentários aos vídeos criados por aquele adolescente. Além da sincronização familiar, da mesma forma como a Natália antes de mim, a Natália do Instagram falou, temos uma série de guias e muito recentemente atualizamos um guia específico para os responsáveis, fornecendo um pouco mais de ferramentas para que eles entendam o TikTok e para que eles também tenham um pouco mais de informações sobre as questões mais gerais e comuns de segurança na internet para essas famílias, para eles poderem dialogar de forma um pouco mais aberta com os nossos jovens, os nossos não, né? Os jovens que usam o TikTok, os jovens que criam a plataforma junto com os seus pais e responsáveis. Acreditamos que isso é uma forma de auxiliar, né, essas gerações se encontrando no TikTok. E, muito consciente disso, nós sabemos que os jovens no TikTok ou fora do TikTok, eles estão crescendo em um mundo em constante mudança, e acreditamos que nós temos um papel relevante para ajudá-los a gerenciar a sua segurança e a sua garantia de estar crescendo de forma consciente dentro desses espaços digitais. Então, nós fornecemos aos jovens do TikTok configurações e controles de privacidade adequados para essa idade. Essas configurações adequadas à idade foram desenvolvidas pelo TikTok dentro de uma consideração muito cuidadosa, separando esse grupo de adolescentes de 13 a 18 anos a partir de uma abordagem desenvolvida e idealizada junto a especialistas na área do desenvolvimento de adolescentes, ciência da prevenção e proteção de jovens, né? E nossas políticas são baseadas não só nessa troca e nesse conhecimento adquirido por meio desses especialistas, mas também pela literatura acadêmica revisada e consultas constantes com especialistas externos e especialistas locais. Então, com base em todo esse conhecimento, nós distinguimos, né, adotamos uma distinção de diferentes faixas da adolescência, de início da adolescência, que são os jovens entre 13 e 15 anos, e o final da adolescência, que são os jovens de 16 a 17 anos. E quais são essas configurações baseadas nessa experiência adequada à idade? Então, as contas de menores de 16 anos, de adolescentes entre 13 e 15 anos, ela é privada por padrão. Então, isso significa que somente os usuários que esse grupo de adolescentes aprovar, seguir, aceitar o convite de amizade, poderão ver seus vídeos. A sugestão de contas desse grupo de adolescentes, ela é desabilitada, então ele não pode ser encontrado por uma busca ativa na plataforma, ela é desabilitada para esse grupo mais jovem de adolescentes.
As mensagens diretas também estão desabilitadas automaticamente para esses usuários, para esses adolescentes menores de 16 anos, e para esses adolescentes mais velhos, entre 16 e 17, a configuração de mensagem direta ela é definida por padrão como para ninguém, né? E independente da idade, nós não permitimos que ninguém envie vídeos, imagens ou links de fora do TikTok por meio de mensagens diretas. Nós tomamos essa decisão de proibir esses conteúdo alheio, né, ao TikTok para proteger não só a nossa comunidade como um todo, mas especialmente os adolescentes contra formas de exploração, intimidação ou outras comunicações indesejadas, pois aprendemos por meios de recomendações e estudos de especialistas que esse tipo de conteúdo ele é mais comumente disseminado e compartilhado por meio de mensagens diretas. As transmissões ao vivo, né, as lives do TikTok, elas são desativadas e desabilitadas para menores de 16 anos. Os comentários também para esse grupo de adolescentes mais jovens só é permitido para amigos ou ninguém, então a função todos é desabilitada para esse grupo, bem como a capacidade de fazer download e descarregar os vídeos para esse grupo de adolescentes mais jovens. Os adolescentes mais velhos, de 16 a 17 anos, a configuração padrão deles de download é desligado. Ele pode alterar isso a qualquer momento, mas a configuração padrão é desligado. E de forma muito semelhante ao que a minha colega Flávia falou do Google, nós também implementamos alguns mecanismos dentro da experiência e do criar contínuo desse jovem para ele refletir de forma um pouco mais consciente sobre as suas configurações de privacidade por meio de pop-ups que sobem quando ele vai fazer upload de um vídeo mostrando as configurações no momento de privacidade, de download, de acesso do seu conteúdo. Duas funções características do TikTok, que é o dueto e a postura, elas são desabilitadas para adolescentes menores de 16 anos e para os adolescentes mais velhos de 16 e 17, a configuração padrão para posturar e duetar é definida somente para amigos. E outra questão específica do TikTok, que são os presentes digitais e em live streams, elas estão bloqueadas para qualquer usuário menor de 18 anos. E no último ano, nós aprendemos um pouco mais sobre o bem-estar desse grupo de adolescentes, esse grupo de jovens no TikTok. Aprendemos um pouco com eles, com suas recomendações, e conscientes do momento que eles passam se descontraindo no TikTok, e para ajudá-los a desenvolver um hábito digital mais positivo, uma relação mais saudável, não só com a internet, mas também com a nossa plataforma. E por isso nós desabilitamos as notificações por push para os adolescentes entre 13 a 15 anos a partir das 9 da noite e para os adolescentes mais velhos a partir das 10 da noite. Eles não recebem notificações do aplicativo a partir desse horário. E para concluir minha fala, gostaria de trazer um aprendizado que nós tivemos no último ano e que refletiu em várias alterações de produto e de políticas no TikTok. Há alguns meses nós lançamos um projeto global para entender melhor como os jovens se envolvem dentro da internet com desafios e boatos potencialmente prejudiciais. Embora isso não seja algo exclusivo de nenhuma plataforma, nós sabemos que os efeitos e as preocupações são sentidos por todos nós que estamos aqui. Nós queríamos aprender como nós podemos desenvolver respostas mais eficazes à medida que nós trabalhamos outras formas de apoiar os adolescentes, os pais e os educadores nessa jornada de interagir na internet, interagir no TikTok. Durante esse projeto, nós conversamos com mais de 10 mil adolescentes, pais e professores, na Argentina, na Austrália, no Brasil, na Alemanha, na Itália, na Indonésia, México, Reino Unido, Estados Unidos e o Vietnã. Nós solicitamos a uma agência de proteção independente, chamada Presídio Safeguarding, para escrever um relatório que capturasse as principais conclusões, recomendações e aprendizados que tivemos com esses questionários, com essas argumentações que nós fizemos a esse grupo global. O relatório escrito pela Presídio Safeguarding pode ser lido e acessado pelo nosso blog,
E, além de termos essa consultoria, essa agência independente e esse grupo de mais de 10 mil adolescentes, pais e professores espalhados globalmente, nós contamos com um painel dos 12 principais especialistas na área de segurança de jovens no mundo todo, para fornecer sugestões e recomendações a esse relatório da Presídio. E aqui no Brasil nós contamos com a expertise e com a participação da doutora Fabiana Vasconcelos, do Instituto de Me Cuido, um instituto especializado em desafios online. Então, o que os adolescentes nos contaram sobre riscos e como eles avaliam riscos online? A pesquisa identificou que esses adolescentes usam uma variedade de métodos e fontes para entender os riscos que podem ou não estar envolvidos com desafios ou certos boatos que eles participam ou ouvem falar. Então, isso inclui assistir outros vídeos de pessoas participando em desafios semelhantes, ler comentários àquele conteúdo, conversar com amigos. Então, nós sabemos que capacitar os adolescentes, fornecendo-lhes orientações, né, sobre como avaliar riscos potenciais, é uma medida muito relevante para auxiliar e manter o jovem seguro enquanto ele descobre coisas na internet. Cerca de 46% dos adolescentes entrevistados afirmou que gostaria de ter boas informações sobre riscos e também informações sobre o que seria ir longe demais dentro de um desafio. Enquanto isso, nós também ouvimos dos responsáveis, dos pais e dos educadores, que muitas vezes eles não sabem a maneira como abordar os adolescentes em relação a certos boatos que eles também ficam sabendo, que estão sendo disseminados na internet. Então, eles têm uma preocupação ativa de que se eles mencionarem o nome de algum boato ou de algum desafio, os adolescentes eles podem tomar conhecimento de um comportamento prejudicial que antes eles não tinham conhecimento. Então, cerca de 56% dos pais e dos educadores nos disseram que não mencionam boato de automutilação, a não ser que esse jovem, esse adolescente, traga para ele primeiro. E 37% dos pais nos indicaram que é difícil falar sobre boatos e desafios sem despertar o interesse desses adolescentes. Então, o que nós fizemos a partir dessas conclusões e dessas recomendações que nos foram dadas, ansiadas pelos adolescentes, pelos seus pais e educadores? Todos eles querem mais informações sobre desafios e boatos, como lidar e como abordá-los. Então, dentro do nosso centro de segurança, onde nós temos diversos guias para tratar de diversos temas, nós desenvolvemos um guia específico para desafios online. Então, dentro do guia, ele inclui conselhos para responsáveis e educadores sobre como tratar e abordar esses tópicos com os seus adolescentes. Nós também, a nível de produto, desenvolvemos um alerta em vídeos que subam no TikTok que tenham atividades potencialmente perigosas, e nós também melhoramos a linguagem como nós rotulamos e advertimos a nossa comunidade sobre esses conteúdos potencialmente perigosos relacionados a desafios ou boatos prejudiciais. Então, a partir do momento que um usuário busca esse conteúdo no TikTok, nós buscamos direcioná-lo ou incentivá-los a acessar o nosso centro de segurança para aprender um pouco mais sobre o tema, e também nós vinculamos buscas por boatos vinculados a suicídio ou automutilação a uma busca mais direta a especialistas no tema, como o Centro de Valorização da Vida. E para concluir minha fala, anunciamos hoje, no Dia da Internet Segura, uma atualização muito importante às nossas diretrizes de comunidade que nós aprendemos com essa experiência, com essa pesquisa. As nossas diretrizes de comunidade, elas já endereçavam as questões relacionadas a desafios ou boatos potencialmente perigosos dentro da nossa política de suicídio e automutilação. Mas hoje nós anunciamos uma atualização às nossas diretrizes de comunidade, em que nós criamos um novo item dentro das nossas políticas para endereçar especificamente essa categoria de desafios e boatos perigosos. Dessa forma, a gente orienta a nossa comunidade, traz mais clareza e transparência sobre como lidamos com esse conteúdo online. Bom, da nossa parte, nós sabemos que as ações que nós estamos realizando são apenas alguns dos trabalhos importantes que todos nós estamos realizando nesse setor, e nós continuaremos a explorar sempre
cada vez mais novas medidas e novas formas de manter a nossa comunidade segura e criar um ambiente positivo para todos na internet. É um esforço coletivo, por isso é muito gratificante estar aqui com todas as plataformas e saber que estamos trabalhando coletivamente, junto com as plataformas, os adolescentes, os pais, especialistas, organizações e outros interessados em somar esses esforços para progredir e fazer da internet um ambiente mais positivo. Obrigada. Obrigado, Marília. Excelente apresentação. A gente está super estourado no tempo, então eu vou chamar sem mais comentários aqui a Blessing Okorogo, que é Director of Social Advocacy at Match. Ela é diretora de advocacia social para o Tinder. Nós contamos com tradução em tempo real, então se você não estiver assistindo no YouTube e não estiver ouvindo no seu idioma de preferência, procura o canal certo lá, o pessoal pode colocar instruções, o pessoal da equipe pode colocar talvez instruções aí nos comentários do YouTube. Por favor, Blessing, assuma. Obrigada, Antônio. Olá, pessoal. Eu sou a Blessing Okuro e eu sou a diretora do Match Group. Eu trabalho na parte de advocacia social. Agradeço muito a SaferNet por estar aqui hoje e poder ouvir todos esses líderes falando nesse painel sobre como as empresas estão trabalhando para trabalhar na segurança. Match Group opera um dos maiores portfólios sobre conectividade social e dados online. Par Perfeito, Tinder. No total, nós temos 45 aplicativos de encontros. Hoje eu vou focar no Tinder, que é o aplicativo mais popular, não é, de encontros entre pessoas. Então, eu vou começar dando aqui um panorama geral sobre a missão do Tinder e qual é a filosofia do Tinder para a conectividade e o que buscamos em termos de segurança. Então, como que o Tinder começou? A meta do Tinder está em simplificar, na verdade, o processo de simplificar a forma como as pessoas se encontram online. Então, você se registra, você coloca fotos e daí a coisa vai ou para um lado ou para o outro, promovendo uma conversa que vai chegar a uma vontade de gostar ou não gostar, levar a um reconhecimento de pensamento mútuos e gerar uma conexão entre as partes. Ou seja, é a simplicidade da conexão. Esse é o tema central da experiência que queremos que o Tinder dê aos nossos usuários. Em última análise, a nossa missão é garantir que a gente vai manter aquela mágica da conexão humana viva. Todos merecem ter essa conexão com alguém novo. Então, as pessoas normalmente perguntam, para que serve o Tinder? Na verdade, vai depender para cada membro da comunidade do Tinder, dizer o que ele espera daquele aplicativo, daquela comunidade. Na verdade, é a capacidade dos indivíduos de se apresentarem frequentemente, de serem tratados de maneira cordial, com experiências autênticas. Com a Covid deixando o mundo de cabeça para baixo, o Tinder teve um papel primordial conectando as pessoas ainda mais. Então, como nós pensamos e vemos a relação do Tinder e da segurança? As pessoas precisam se sentir seguras para apresentar-se de maneira autêntica e esperando que eles vão apenas não conhecer uma pessoa nova, mas também tem todo aquele ato da vulnerabilidade. Nós queremos que os usuários do Tinder saibam que estamos aqui para ajudá-los. Não podemos controlar, podemos controlar todas as experiências e proteger aquele ambiente com segurança. Em última análise, todos que estão no Tinder devem se sentir confortáveis, sendo o que são e tendo uma ótima experiência.
Eu vou passar então para a filosofia do Tinder, que realmente é a pedra fundamental que está voltada para a confiança e o respeito. Isso é crítico na relação entre Tinder e os seus usuários, e realmente a confiança é algo essencial, não apenas para essa geração, mas para a maioria dos nossos membros, e é isso que nós utilizamos para descrever como nós nos tornamos uma marca bem-sucedida e como vemos o nosso produto hoje. No Tinder, a nossa prioridade está sobre a autenticidade da experiência e também garantir que a experiência seja algo realmente que tenha equidade, e o nosso foco é não dar aos membros apenas uma ótima experiência, mas também fazer com que eles se sintam seguros e que tenham um momento agradável. E nós damos exemplos do que deve ser segurança, verdade, confiança, e nós incluímos isso dentro da plataforma e vemos isso como negócio. E quando falamos sobre segurança, é muito importante deixar bem claro qual que é o papel do Tinder. Nós achamos que o Tinder é um local onde as pessoas não apenas vão para se encontrar, é como se fosse uma festa, sabe? Somos anfitriões daquele engajamento. Então, nós queremos garantir que os nossos convidados se sintam à vontade naquela festa. Um bom anfitrião sempre vai perguntar aos seus convidados, não é? Tá tudo bem? Alguém está te incomodando? Alguém tem que ser responsável por aquele comportamento desagradável, e temos exemplos do que seria uma interação responsável em oposição a uma menos responsável dentro da plataforma. E é por isso que a primeira mensagem que os nossos usuários recebem quando eles se registram no Tinder tem o foco como respeito. Todos os membros que se inscrevem, eles devem concordar com uma diretriz, mesmo antes de criarem o seu perfil, e dando aos nossos usuários esse código de ética, funciona, porque vai evitar que qualquer tipo de ação ruim ou prejudicial possa ser realizada, evitando que as pessoas tenham uma experiência agradável. Então, nós temos algumas diquinhas online sobre segurança na nossa plataforma e continuamos a enfatizar quais são os nossos comprometimentos de segurança para garantir a proteção da experiência dos nossos usuários. A transparência é vital e a nosso papel tornar isso uma prioridade e o nosso foco. Isso está incluído não apenas nessa mágica de tornar as conexões mais vivas possíveis, mas também que as ações sejam direcionadas pelo senso de responsabilidade. Nós realmente queríamos falar um pouquinho sobre a segurança. Algumas iniciativas que foram, na verdade, lançadas nos últimos anos. Nós temos alguns grupos de pareamento, onde essencialmente nós temos um conselho consultor que fala sobre líderes de tráfico e duas fundações, o Centro Internacional para Crianças Exploradas, também trabalhamos com o Centro de Recursos de Violência Sexual, juntamente com outros especialistas em violência e segurança. Eles nos ajudam a priorizar como é que vai ficar a segurança dos membros. No Brasil, mais específico, o Tinder tem parceria com várias ONGs, Fondotrends, NBGLT, entre outras, para certificarmos de que o nosso conteúdo será relevante a nível local, também levando em considerações variações culturais em termos daquilo que os membros precisam para se sentirem seguros de fato. Também introduzimos várias características muito interessantes nos últimos 2 anos, e essencialmente elas estão rolando a nível global para que possamos preservar esse espaço de confiança para as pessoas se conhecerem. Eu vou compartilhar agora um pouquinho desse trabalho, já que não temos tanto tempo assim. Para o Tinder, em especial, nós fazemos verificação de fotos, por exemplo. Isso nos ajuda a garantir que o perfil dos membros e as imagens sejam genuínas e que também sejam autenticadas. Recentemente, nós lançamos um hub onde os membros podem ter um controle maior das pessoas com as quais eles gostariam de fazer um matching. Também introduzimos chats por vídeo que nos ajudam a identificar o que, quando esse match diz, e verificar também a distância
dessa pessoa. Conseguimos melhorar as formas de notificação para o Tinder de qualquer comportamento inadequado ou suspeito. Recentemente, nós também lançamos atualizações de produtos para ter certeza de que nossos relatórios são feitos de forma adequada. Nós temos uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos que trabalha contra a violência em dating para verificar qualquer forma de abuso e estupro também. Nós redesenhamos a forma como os membros consideram a forma como nós podemos oferecer um cuidado melhor, não só para todos os nossos membros, mas também pensando especificamente nas pessoas que sofreram diferentes formas de abuso, para termos um compromisso grande com a segurança dos nossos membros. Temos algumas outras características também que foram recém-lançadas, para termos certeza de que seremos proativos e para que as pessoas sejam responsabilizadas pelo seu comportamento, incluindo perguntas como: você tem certeza? Isso incomoda você? Essas duas opções foram elaboradas para ajudar linguagem adequada, as mensagens, e para que possamos melhorar e aumentar o relatório desse tipo de comportamento inadequado. Finalmente, também lançamos uma introdução para termos certeza de que melhoraríamos, incluiríamos verificação de identidade. Agora, em 2022, faremos isso não apenas no Tinder, mas em outros aplicativos de dating. Isso demonstra o nosso compromisso para melhorar a qualidade da experiência de dating. Também no Brasil, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Aqui, nós lançamos um centro de segurança que permite acesso a recursos, orientações, formação, para você saber, ou para as pessoas saberem como é que podem melhorar a experiência do Tinder. Aqui no Brasil, isso é bastante seguro, há vários serviços que são oferecidos por ONGs locais, incluindo o SaferNet. Nós estamos muito empolgados com o nosso compromisso através dessas parcerias para continuar reforçando a segurança, trabalhando com organizações para melhor atender as nossas comunidades locais e entender melhor também como é que nós podemos articular a necessidade que nós podemos não identificar como uma empresa. Acredito que à medida em que nós pensamos no nosso mapa do produto e as nossas políticas, isso tudo é muito importante e é por isso que nós estamos muito empolgados em fazer parte do SaferNet. É uma organização tão incrível para a proteção de segurança digital em todas as nossas plataformas, de forma que eu realmente gostaria de agradecer. Encontrar novas pessoas é uma coisa muito empolgante. Nós estamos muito felizes pelo Tinder ter um papel cada vez maior na conexão de pessoas, não apenas para fazer dates, mas para conhecer pessoas e ter as experiências que as pessoas desejam. Queremos ter certeza de que vamos oferecer aos nossos membros orientações para que possam ser mais cautelosos ao conhecer pessoas novas e para que possam tomar as melhores decisões. Nós temos várias dicas para dating online que são disponibilizadas, reforçando para que as pessoas verifiquem realmente esses dados de segurança. Temos alguns produtos e atualizações muito interessantes que vamos lançar no próximo ano. Mais uma vez, estou muito empolgada por podermos aprofundarmos nesse compromisso, juntamente com outros líderes, para ter certeza de que vamos compartilhar as melhores práticas e de que elas serão incluídas para termos certeza de que teremos uma cultura de segurança e preservação. Eu gostaria, então, agora de agradecer a todos pelo convite de fazer a apresentação aqui e compartilhar um pouquinho sobre o Tinder, a sua missão em termos de reforçar a segurança digital. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo. Nós aqui agradecemos, Blessing, pela excelente apresentação. Muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. E eu gostaria de chamar agora a nossa última painelista do dia, a Marsuri Romero, que é executiva de sustentabilidade da Vivo. Então, Marsuri, a palavra é sua. Bem, obrigada.
boa tarde. Feliz também de poder estar nesse dia tão especial, né? O Dia da Internet Segura é um trabalho que a gente preza muito, né, dentro da companhia, e poder apresentar um pouquinho para vocês. Na verdade, eu vou um pouco, não na contramão, mas no complemento do que as colegas de painel falaram, porque elas estavam demonstrando como cada empresa, diretamente a TUI, está conectado com o próprio negócio, né? E quando a gente traz a Vivo dentro desse mesmo contexto, a gente está falando de uma empresa de tecnologia que ela provê internet e acesso. E por conta disso está dentro do seu propósito que as pessoas estejam conectadas e que elas possam usufruir o melhor que a tecnologia tem. E nesse sentido, eu vou apresentar para vocês um pouco do projeto que a gente já tem um bom tempo trabalhando, que é o Dialogando, né? Um projeto que ele é bem bacana, assim, ele está dentro da área eu sou da área de sustentabilidade, está debaixo do guarda-chuva de responsabilidade corporativa, e é uma das ações que a gente tem com toda a sociedade, que enfim, para todas as pessoas, que não é necessariamente para clientes, né? Então, a gente trazendo um breve contexto, né? A gente sabe que os dados que talvez vocês já tenham falado durante o dia, eu acompanhei algumas partes, também consegui acompanhar mais na parte da manhã, né? Mas no mundo nós temos 4 bilhões e meio de usuários dentro da internet, e no Brasil são 150 milhões, né? Então a gente passa grande parte do dia conectado, né? E temos essa média 6 horas, contexto mundial, e 9 horas no Brasil, né? E ver que esse é um dado crescente, porque cada ano que passa, as gerações elas já nascem conectadas e vem com isso dentro, já é um contexto muito próximo, né? E relevante, e ao mesmo tempo que outras pessoas vão chegando, assim como a gente fala bastante da questão da criança e do adolescente, a gente tem as populações que antes também, o pessoal mais velho, terceira idade, que não estava tão conectado, também migrando para isso, né? Isso aconteceu principalmente quando teve a questão do contexto da pandemia, e nós tivemos que, muitas vezes, usar a rede, foi poderosíssima nesse contexto delas poderem, primeiro momento, fazer uma videochamada, estar próximo, né, quando a gente estava recluso dentro de casa, e agora, depois, abriu-se um novo modelo, porque a gente já consegue, né, com todas as medidas de proteção e segurança, se conectar e ver as pessoas pessoalmente, mas aí eles acabaram que também ingressaram com mais frequência e acabaram entrando dentro desse universo, né, com maior presença, né? Então, falando do Dialogando, né, do papel que a gente tem desse projeto, ele existe desde 2015 e ele foi lançado com o propósito de promover uma discussão e um debate sobre o uso responsável das tecnologias, né? Então, que seria isso? O Grupo Telefônica, né, que é da marca Vivo, ele está presente em 12 países, então esse portal também tem nesses outros países, né? Ele está em espanhol e em português, que é onde o Grupo Telefônica tem operação, né? E a gente tem alguns eixos de discussão, seriam sustentabilidade, educação, inovação, segurança e comportamento, né? Porque a gente não dissocia a questão de segurança e comportamento, né? A gente está, na verdade, assim, a gente viu todas as formas que a gente tem, só que se a gente tem ferramentas dentro dos ambientes, das plataformas, né, para atuar, só que se a gente não incentiva um comportamento seguro ou esclarece muitas vezes para as pessoas como isso funciona, acaba que a gente tenta decodificar isso para o grande público, de forma que as pessoas se apropiem, conheçam que existem meios, conheçam consequências e atuem e tenham um comportamento realmente seguro dentro da internet, né? Através dessa abordagem, o que a gente faz? A gente usa muito a questão da educação, a conversa, a gente tenta cada ano se reinventar e trazer formas de linguagens mais acessíveis, ou trazer aquilo que está no momento, né, pautas que a gente chama dentro do projeto, que são as pautas quentes do momento, e trazer por trás como que isso funciona, como que a pessoa pode ter um ambiente, um conteúdo de qualidade, respaldados por especialistas, porque também é outra questão que a gente tem muita informação, né? A gente vive num ambiente que a gente pode digitar e aquilo vai te levando para N informações. E qual que é a proposta do Dialogando? Que a gente traga fontes confiáveis, né? E geralmente faça parceria com essas empresas para explicar como funciona, trazer conteúdos que vai levar com que a pessoa tenha um comportamento e uma atitude digital saudável, e que ela possa entender o que ela pode fazer para se prevenir, ou como ela pode atuar dentro desse ambiente, que a rede realmente seja segura, né? Então, a gente propõe que as pessoas se conectem de forma segura, né? E que elas possam, e dentro disso está no contexto do propósito da própria companhia, da Vivo, que é ter um ambiente, as pessoas conectadas, mas que elas possam viver o melhor dessa conexão
estar num ambiente conectado de forma saudável, como a própria proposta do painel, né? Então, o propósito do Dialogando é a gente promover debates e discussões reais e construtivas de diversos pontos de vista e refletir como isso pode acontecer. Prestar um serviço à sociedade, né, contribuindo para o bem-estar digital, que as pessoas tenham um ambiente de troca também, intercâmbio de ideias, facilitar o acesso à informação. Então, muitas vezes a gente vê que, assim, tem ferramentas de segurança, só que a gente não traz isso de um contexto, a gente, por exemplo, a gente tem muita parceria com o próprio Instagram, com a questão do Twitter ou de matérias, plataformas distintas de falar como que funciona, com qual ferramenta você deve usar, controle de parentalidade, como que funciona. Então, a gente usa vários públicos, né? Então, a gente tem orientação para jovens e crianças, adolescentes, mas a gente tem orientações para os pais, a gente tem orientação para a questão da terceira idade, como que não se relacionar, pegando um pouco do que a gente fala, usa do próprio Tinder, a gente já teve matérias, né, falando sobre Deu Match para o mundo, falando sobre Tinder, Pai Perfeito. Então, a gente tem várias, e explicando como, desmistificando a questão do que pode ser inseguro, o que não pode ser apropriado, pode ser diversas vezes inapropriado. Então, a gente acaba abrindo uma conversa, tentando traduzir e incentivar que as pessoas usem o melhor da internet e tenham, ao mesmo tempo, tenham cuidados ou tenham alertas do que pode ou não deve fazer. Para pais também, a gente tem muita questão de os filhos, devo, não devo, qual seria o melhor caminho, o que fazer, né, com relação a controle parental, o que substitui a conversa, o que deve fazer, a ferramenta é importante, mas a conversa não pode ser substituída, enfim, a gente tem essa questão desse claro propósito de fazer essa conexão e trazer tudo isso e se propõe a trazer todas essas informações para as pessoas que estão na rede de forma mais fácil, acessível, mas principalmente tentar sempre ter esse respaldo de ser fontes confiáveis para esse tipo de informação para os nossos usuários, né, do portal. Né? Dentro da questão de segurança, né, a gente traz muito fala sobre crime virtual, matéria sobre comportamento seguro, parentalidade, como eu citei, a questão da proteção de dados, tecnologia, hacker. A gente fala também sobre a questão de Black Friday, eu tenho como não cair em armadilhas, como a questão de Pix também, a gente fala, segurança na era digital, é seguro ou não comprar moedas, criptomoedas, Bitcoin, a gente está sempre com umas pautas muito próximas daquilo que tem sido buscado, está ativado, mas a gente sempre tenta trazer o lado de como isso pode ser bom, positivo ou negativo, o que fazer para que ele seja usado e seja benéfico para todo mundo, né? A gente, pegando um pouco da questão de comportamento, que é um dos pontos, né? A gente ter uma questão, ter ferramentas e ter espaços, né, sobre discussão, eles vão servir se a pessoa ter atitudes digitais positivas também. Então, a gente também traz a questão muito próximo, e a gente, até pegando e fazendo um paralelo desses últimos 2 anos com questão de pandemia, né? Logo que a gente começou, quando começou o advento da questão da Covid-19 no Brasil, a gente foi um dos primeiros portais que começou a falar sobre questões que estavam muito próxima das pessoas, né? Por exemplo, a gente foi questão de saúde mental, a questão da como fazer mobility. As pessoas começaram, de um dia para o outro, todo mundo se trancou. E aí, nesse momento, a gente foi em muitas pautas de opções de lazer, né? Como fazer jogos online, como que estuda, como que a gente se comporta, porque a gente estava ali num momento que as pessoas estavam sendo bombardeadas de informação, que elas precisavam saber como que elas lidavam com aquilo, né, tentavam se manter normal dentro daquele contexto, e aí a gente foi explicar como que a gente faz para ter um namoro online, sendo ele na terceira idade ou não, como que a gente pode tentar manter equilíbrio, aplicativos que podem ajudar a gente a meditar, aplicativos que podem ser de leitura, aí a gente evolui até para a questão de, como que a gente faz para fazer uma assinatura digital, já que não tem cartório, a gente nem pensava nisso antes, né? Então, eu só posso assinar o documento digitalmente. Aplicativos de assinatura digital. Então, tudo isso dentro do Dialogando, a gente tenta ser um hub que facilita a vida das pessoas, né? E isso sendo em momentos específicos ou não. Então, a questão de pautas, a gente fez muita matéria sobre questões de mobility, sobre como ter um ambiente saudável, como tentar manter o equilíbrio entre conciliar a vida com o digital, o home office também com filhos, como educar nesse momento, como ter aulas, como que tem aula homeschooling e aula, então, enfim, essas conversas foram bem importantes
e a gente viu que ia ir de encontro com a expectativa das pessoas, né? E então a gente se propõe a ter conversas sobre N assuntos, sobre e informação, né? A gente fala de conversa, mas assim, informação que provoque conversas e que as pessoas consigam ter um ambiente, usar a rede da melhor forma possível, né? A gente também teve uma questão de se reinventar, então, muito quando começou o Dialogando, a gente fazia muita matéria. Mas a gente vê que tudo isso vai mudando conforme, né? A gente depende do público, tem a questão que tem coisa que é muita novidade, então a gente foi expandindo, né? Então, desses 7 anos já que tem o portal, assim, de 2015 para cá já são 7 anos que a gente trabalha com esse material, a gente fazia muita matéria muita matéria escrita, mas a gente evoluiu para vídeo, depois a gente fez podcasts, né? Que também a gente vê que tem bastante gente que consome esse tipo de informação, então a gente quer, na verdade, facilitar que as pessoas consigam acompanhar do que a gente está falando, e o último que a gente lançou, que agora tem conversa para tudo, que são webséries, que são séries pequenininhas que a gente traz convidados especiais para falar de temas diversos, né? Inclusive agora nesse mês, a gente, comemorando o mês da internet segura dentro do portal, a gente vai falar sobre segurança em games, vai falar sobre a questão, de novo, de fake news, que é bem importante, é uma das matérias mais acessadas que a gente tem no portal, sobre que a gente lá atrás, antes das eleições de 2018, que teve essa questão do advento de muita questão social, a gente já tinha matéria falando sobre fake news, então é uma das matérias mais acessadas ainda no portal, que é fake news, como combater, enfim. A gente tem por exemplo, tem matérias que, muitas dúvidas, né, que as pessoas falam se deleta ou não deleta, como que eu me apago de uma rede social, como que eu deveria ou não fazer, também entra nessa questão de meio que um aconselhamento do que fazer. Então a gente tem algumas matérias que não se propõem a isso, mas a gente tem muita interação com os usuários do portais que pedem dicas, que pedem conselhos. Então, a gente acaba fazendo um pouco essa questão, porque a gente tem um pouco de tudo, né? Na verdade, a gente conversa de muitas coisas que tem na rede, mas a ideia é que a gente consiga acessar. Uma das matérias acessada até por pessoas não só, embora ele tenha nascido com foco também em questões de criança e adolescente, mas é namoro na terceira idade, como namorar no ambiente online, né? E algumas coisas que que a gente consegue perceber que o nosso público também, ele se diversifica bastante. Né? Então, hoje a gente tem um resultado bem bacana, né? A gente tem mais de 700 matérias publicadas, a gente tem uma marca de mais de 5 milhões de acessos, né? Então, na verdade, a gente consegue ver que cada ano que passa, a gente tem números bem expressivos, né? São acessos orgânicos, ou seja, que as pessoas buscam e procuram a gente acredita muito que isso vem porque as pessoas realmente querem, né, estar nesse contexto, querem estar conectadas. Então, quando a gente consegue trabalhar e trazer matérias relevantes que são de interesse das pessoas, mas que a gente consegue trazer alertas importantes, né? Então, a gente fica bem feliz porque cada vez mais a gente preza que a internet tenha esse espaço, né, de conversa, para que ela seja saudável, para que ela seja positiva. Então, a gente se alimenta junto das propostas, né, das outras. A gente tem um propósito de trazer luz para as atividades, que são diversas atividades bacanas, porque a gente quer mais conversar e trabalhar em rede com todo mundo, né? Então, isso é muito... Acho que a gente acredita que muito do sucesso desse projeto, né, e da gente conseguir atingir e alcançar tanta gente, é que a gente traz um pouquinho de tudo, um mix, né, de informações, mas que elas vêm falar direto com o público final, que é todo mundo que acessa e que está na rede, né, no dia a dia. Aí, uma coisa que eu queria comentar com relação de segurança, só porque, né, a gente, né, falando de parcerias de segurança, que a Vivo, ela está fazendo agora uma parceria com o WhatsApp, né, dentro da questão de tecnologia, a gente dentro da Vivo tem os especialistas que a gente chama de gurus de tecnologia, e eles vão fazer uma campanha especial, vão ter ações especiais de vídeo, explicando como ter um WhatsApp mais seguro, como ter a questão de clonagem, evitar a questão de golpes, né, que isso infelizmente é uma coisa que acontece e que a gente ouve bastante comentar que alguém que caiu em algum golpe, né, no próprio WhatsApp, e confirmações de 2 etapas, como ter checagens de fatores e ser mais efetivo. E outra questão que a gente investe também aqui é a questão da proteção digital. Então, também existem ferramentas digitais dentro da Vivo que se propõem a
ter controle parental, ter um antivírus, ter um alerta, que também é bacana conhecer, porque a gente também está preocupado com o outro lado, de como a gente consegue ter ajudar os nossos clientes, no caso, a terem uma proteção melhor e uma segurança digital. E é isso. Eu apresentei, acho que eu não tenho tanto tempo, né? Não tentei ser rápido para não estender tanto, mas convido vocês a conhecerem um portal que chama dialogando.com, que é bem interessante. Obrigada pelo tempo e pelo espaço. Nós é que agradecemos, Marsuri, excelente apresentação. Excelente apresentação de todas aqui no painel, foi um painel realmente muito rico e, infelizmente, a gente já estourou assim todos os limites de tempo, extensões e tudo mais, então a gente não vai conseguir fazer a rodada de perguntas. O Carlos Afonso, o Demi, que vão fazer aqui a palestra seguinte, o painel seguinte, já estão esperando há um tempão. Tem bastante gente que já está entrando também para assistir a apresentação deles, não tem como. O pessoal da organização aqui me garantiu que vai fazer um apanhado de todas as questões que apareceram aí no chat do YouTube, vai passar para vocês terem ciência. Se tiver alguma condição de responder aí em algum canal off, mas se não, pelo menos para terem ciência das questões. Olha, eu vou fazer aqui um último comentário, não em relação ao painel, mas me deram essa oportunidade aqui, o microfone na mão, falando sobre segurança, e eu já falei que é uma grande honra estar aqui no evento, e assistindo a Kelly no painel anterior, ela vai falando de várias ações que o pessoal do NIC-BR faz, que o pessoal do CGI faz, para promover a segurança, né? E eu sempre fui um espectador nisso, um usuário interessado como cidadão, interessado como usuário de internet, né, nessa questão. Mas aí nesse último ano a gente teve a oportunidade, a minha equipe teve a oportunidade de desenvolver também um projeto de conscientização sobre segurança, que é o Cidadão na Rede. Alguns de vocês conhecem. São videozinhos curtos de 15 segundos. Não só sobre segurança, sobre o uso da internet no geral. A gente quer educar melhor o usuário da internet para ele ter ciência de como a internet funciona, de como, criar uma senha melhor, de como se comportar de forma melhor na internet, sobre os riscos, sobre direitos e deveres que ele tem na internet. E outras questões, então questões técnicas, questões comportamentais, direitos, deveres, questões de segurança. Várias equipes do NIC-BR acabam ajudando a gente com conteúdo, e a minha equipe, apesar de ser uma equipe técnica, uma equipe que tem um monte de engenheiros e analistas, a gente desenvolve os videozinhos, as animações, a gente compila isso porque é a questão de conseguir explicar o tema técnico para o usuário final. Enfim, fica aí a propaganda que eu não podia deixar de fazer aqui. O pessoal tendo entregado o microfone na minha mão, cidadãonarede.nic.br. Rodrigo, você vai fazer um comentário? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao pessoal que também está nos acompanhando, fazendo os comentários, assistindo. Peço desculpas por não poder fazer a rodada de perguntas. Rodrigo. Obrigado, Moreiras. Realmente é uma pena, a gente todo ano sofre com essa falta de tempo, a gente promete que vai tentar ampliar ainda mais. Esse ano a gente tirou um painel da programação para ter mais tempo nos outros painéis, mas a gente sabe que o tema exige realmente mais espaço e a gente promete ampliar, talvez, para o próximo ano, o painel ainda maior. Mas agradecer muito a Natália Paiva, a Flávia, a Marília, a Blessing, a Marsuri e a Natália Neri também, que já teve que sair, e você, Antônio, por esse painel. Lembrando que está tudo registrado, o pessoal que chegou depois ou não conseguiu completar tudo, todo o material continua disponível no site diainternetsegura.org.br. Lamento muito por a gente realmente não poder fazer as perguntas, mas já encaminhamos para as palestrantes, e a gente convida vocês também a conhecerem mais as centrais de segurança das plataformas que aqui tiveram, né? A Marsuri terminou apresentando o Dialogando, mas cada plataforma aqui presente tem as suas centrais de segurança, e eu sou testemunha de que estão melhorando, as letras aumentaram de tamanho, cada vez mais a gente tem vídeos didáticos, e são espaços importantes que a gente às vezes ignora, das plataformas também comunicando as suas políticas, as suas ferramentas, como vocês viram aqui. Então, não deixem de visitar as centrais de segurança,
e conhecer mais e mandar suas dúvidas também quando tiver sobre como usar melhor as plataformas. Então, muito obrigado, Moreiras.